Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre doação de medula óssea. A gente está numa semana, né, em que toda a informação é muito bem-vinda para incentivar a doação de medula aqui no Espírito Santo. A minha convidada é a Belisa Sossai. Ela é médica do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, EMOS. Ei, Belisa, bom dia. Bom dia, Fernanda. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu é que agradeço. Essa é uma semana de mobilização mesmo, né, para doação de medula óssea? É isso aí, é uma data muito importante para a gente, né, onde a gente tenta mais uma vez trazer esse assunto à tona para realmente evidenciar a importância do ato de cadastro de doação de medula. E a gente está aí exatamente no período de comemoração. Vamos falar um pouquinho do como que é? Quem adere, o que precisa de saber, como que passa? Pois é, hoje a gente fala sobre a conscientização sobre doação de medula óssea e o primeiro passo para isso acontecer é o cadastro de doadores, né? Então, quando a gente decide nos tornar um doador de medula óssea, o primeiro passo é comparecer a qualquer unidade do EMOS e demonstrar a vontade de ser cadastrado no banco de dados do Redome. O cadastro ele é feito de forma muito simples, é apenas a coleta de um tubinho de 4 ml de sangue no momento do cadastro mesmo, que é muito rápido, e esses dados que são inscritos ali no cadastro são os dados pessoais da pessoa e alguns exames de histocompatibilidade que são feitos nessa amostra de sangue que ficam no banco de dados do Redome. Então, na verdade, o primeiro passo para se tornar doador é só fazer o cadastro de forma bem simples. Lembrando que existem alguns critérios para esse cadastro, que são muito simples, né? A pessoa tem que ter entre 18 e 35 anos e 6 meses de idade e comparecer pessoalmente a um EMOS com um documento oficial com foto. O processo é bem simples mesmo. É tão simples que é só uma doação de sangue. Não é nem uma doação de sangue, né? Amostrinha de sangue, bem pequenininha, bem rápido e simples. Não chega nem perto da doação de sangue mesmo que a gente fala, né? É uma coleta de uma amostrinha de sangue bem rapidinha e bem pequena. E aí, a partir daí, que informações vocês conseguem capturar dessa amostra de sangue? Desculpa, pode repetir? Posso. A partir dessa amostra de sangue, que informações vocês conseguem capturar que formam esse banco? Ah, sim. Nessa amostra de sangue que é coletada, alguns exames de histocompatibilidade, que são exames genéticos no material coletado, vão ser feitos esses testes e esses dados ficam registrados no banco de dados do Redome, que é um banco de dados nacional. Uma vez que a pessoa está cadastrada com essas informações contidas ali, esses dados eles ficam disponíveis para consulta, no caso, pelas instituições de saúde onde tem pacientes que precisam do transplante. Essa consulta ela vai estar disponível para achar algum doador potencialmente compatível com algum paciente. E a partir daí que a gente busca doadores o mais compatíveis possíveis para poder prosseguir com um transplante em casos de pacientes que não conseguem o transplante dentro de membros da própria família, onde a compatibilidade é mais provável. Quando o paciente não tem dentro da família dele algum potencial doador, é recorrido ao banco de dados do Redome, que é um banco de dados onde a gente procura doadores não aparentados, onde a compatibilidade é muito rara. E por isso o nosso incentivo para a gente ter cada vez mais pessoas cadastradas, porque com o número de doadores cada vez maior, a gente tem chances maiores de encontrar uma compatibilidade. E esse banco, ele é mundial? Ou seja, eu posso doar para alguém que está em outro país? A abrangência dele é mundial. Os bancos de dados, eles são regionalizados, então o Redome ele é uma instituição nacional, onde todas as informações são registradas e a busca ela vai sendo cada vez mais expandida de acordo com a necessidade. Então, um paciente, por exemplo, aqui do Espírito Santo, que precisa de um doador, vai ser feita uma procura, primeiro dentro do estado dele, depois dentro da região, depois em locais mais próximos, até chegar à necessidade de atravessar fronteiras nacionais mesmo. Então, é um banco de dados que ele é de administração nacional, porém, caso não seja encontrado alguém dentro do seu próprio país, as buscas elas são expandidas para os bancos de dados de outros países. No EMOS mesmo, há pouco tempo atrás, a gente mandou uma amostra para o Canadá. Então, ela, sim, atravessa fronteiras nacionais em etapas mais futuras, né? E quando a gente não encontra próximo da gente,
sim é buscada essa compatibilidade em outros países. Entendido. E aí, bom, em algum lugar do Brasil ou algum lugar do mundo, alguém precisa do meu DNA, é isso? Das minhas informações, do meu sangue, Isso da minha mesmo, medula? alguma compatibilidade que seja uma compatibilidade genética mesmo, que consta no nosso DNA. Aham. E aí, a partir daí, como é que é esse contato e o processo, o procedimento mesmo de doação? A partir do momento que a pessoa é cadastrada e seja compatível com o paciente, o Redome entra em contato convocando essa pessoa para a segunda etapa do procedimento, que são testes de compatibilidade entre doador e paciente. É quando a gente pega a informação específica dos dois e cruza esses dados, que é quando a gente vai ter a porcentagem real de compatibilidade entre o doador e o paciente. Comprovando que a viabilidade desse transplante vai acontecer, o doador é convocado para fazer exames médicos mesmo, né? Para saber se a pessoa, além de compatível, ela tem a possibilidade de doar esse tecido que é a medula. A partir do momento que isso tudo está super afinado, a pessoa ela vai passar pelo procedimento de doação de medula. O procedimento de doação de medula hoje, ele pode ser feito de duas formas. Tanto pela punção óssea, que é quando a gente coleta mesmo a medula óssea do doador, ou através de um procedimento mais moderno, que é o procedimento de coleta de células medulares por aférese, que é um procedimento mais confortável, menos invasivo, mais simples, que é realmente assim, uma escolha que seria mais confortável para o doador. Mas isso vai ser uma escolha médica, uma indicação médica, aonde qual procedimento vai ser mais indicado e depende principalmente de qual é o diagnóstico do paciente. Então, a medula ela pode ser coletada de duas formas, ou através de uma pequena cirurgia, através da punção óssea, que também é uma cirurgia considerada de pequeno porte, ou através da coleta de células medulares por aférese, que é simplesmente uma punção venosa. Então, assim, não existe... a doação de medula tem muito mito envolvido, né? Então, não existe cirurgias de grande porte, não existe riscos para o doador e, principalmente, não existe nada relacionado à coluna, porque uma dúvida muito comum, uma confusão muito comum que é feita é sobre medula espinhal e medula óssea, que são duas coisas totalmente diferentes. Aqui a gente está falando de medula óssea, que é um tecido esponjoso presente dentro dos ossos do nosso corpo. Não tem nada a ver com a coluna. O processo de doação de células medulares por aférese é através de uma punção venosa mesmo, é uma agulha ali na veia do paciente, do doador no caso, né? Não tem nada de cirúrgico, nada de doloroso, nada de amedrontador, não, é um processo bem tranquilo. Beleza, e ele precisa, o doador, estar próximo do que vai receber essa medula? Não precisa. A coleta do material ela pode ser feita a longa distância. É como se fosse um transplante de órgão mesmo, né? A doação ela pode ser feita num determinado local e neste local já ter uma equipe aguardando a coleta e preparação desse material para o transporte. É claro que não pode ser nada demorado, mas a coleta e o transplante não precisam ser feitos no mesmo local. Inclusive, a coleta pode ser feita no Brasil e o transplante no país de origem do paciente. É só estar tudo muito bem alinhado, muito organizado, para a partir do momento que esse material for coletado, ele ir o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de perda de qualidade do material, mas não precisam estar juntos. É porque quando a gente vê transplante de órgãos, né, e usando um pouco assim do que a gente já cobriu de reportagem, assim, o tempo conta muito. Exatamente, o tempo é uma das principais questões nesse momento. É toda uma operação, inclusive de liberação de pistas para que as ambulâncias possam correr e tudo mais. No caso da medula óssea, por exemplo, se eu vou doar para alguém que está precisando de um tratamento, botar aqui, lá nos Estados Unidos, como é que faz isso? É exatamente igual você falou, tem que ter toda uma organização logística para ter uma equipe responsável em pegar esse material, fazer o transporte, vai de avião mesmo se for necessário, e alguma equipe lá no outro local já preparada para receber e o paciente preparado para fazer o procedimento. O tempo conta muito, é muito importante e toda essa organização tem que estar muito bem amarradinha para não correr o risco de perder esse material. Entendido. Entendido mesmo. Olha só, como que é a adesão aqui do Capixaba em relação ao banco, né, de informações? Então, a gente ainda tem uma adesão abaixo do que seria o ideal, né? Todo ano nós recebemos do Ministério da Saúde um número é como se fosse uma meta, né? Uma cota de cadastros anuais para a gente fazer. Usualmente sobram cadastros e o mais
E a grande questão é que esses cadastros que nós não fazemos no período de um ano, ele não acumula para o ano seguinte. Então, todo ano o Espírito Santo tem uma meta de 5.500 cadastros para serem feitos e a gente ainda não atingiu essa meta. Agora, em 2025, nós não chegamos nem a 4.000 cadastros no ano de 2025. Então, usualmente, sobram cadastros. A gente não consegue atingir o número determinado para o Espírito Santo fazer. Por isso, a necessidade de falar, de ter um dia específico para isso, de ter uma semana de mobilização, para a gente fazer realmente um incentivo, né, de passar por essa experiência, de ser um doador de medula. A grande questão do transplante de medula é que, usualmente, ela é indicada em casos graves, em diagnósticos graves, e quando todos os outros métodos terapêuticos mais conservadores já se esgotaram. Então, usualmente, o transplante de medula ele é indicado em um último caso terapêutico. A pessoa já tentou todos os tipos de tratamento possíveis e chegou o momento de, olha, só um transplante de medula vai resolver. E quando não encontra na família, as esperanças ficam um pouco mais escassas, exatamente pela dificuldade de compatibilidade. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Ó, perguntinhas aqui chegando, tá? O Lenaldo, por exemplo, ele diz que ele é doador de medula óssea, mas hoje ele está morando no outro país, ele está nos Estados Unidos. Como é que é o protocolo? Muda? Então, nesse caso, ele poderia, se ele fez o cadastro, eu acredito que ele fez o cadastro no Brasil, né? Então, ele ainda está cadastrado no banco de dados do Redome aqui do Brasil. Seria interessante ele estar sempre com os dados atualizados, mesmo que os dados dele sejam de outro país, porque como o Redome ele tem uma abrangência internacional, no caso de ser encontrado alguma compatibilidade com ele, o Redome tem que ter um jeito de falar com ele mesmo ele estando fora do país. A atualização desses dados pode ser feita pelo próprio doador no aplicativo do Redome, só baixar no seu celular e fazer a atualização dos seus dados. Porém, uma pessoa que está morando fora do país, ela não vai ter os dados dela registrados naquela localidade, num primeiro momento. Até chegar nele, teria que ser feita um caminho até um outro país. Então, é interessante pessoas que se cadastraram no Brasil e estão cadastradas no Brasil e por algum motivo se mudaram de país, fazer os seus cadastros nos registros desses países também. Porque, às vezes, tem um paciente nos Estados Unidos que é compatível com ele e que até chegar no doador aqui no Brasil demora um pouco. Sim. Se ele já tem o cadastro nos Estados Unidos, facilita um pouquinho. Entendido. Olha, aqui no Espírito Santo, as doações podem acontecer no Hemóis, em Vitória, não é isso? Isso. E mais onde? Em qualquer unidade do Hemóis, na verdade, né? O Hemóis, ele é o órgão hoje no Espírito Santo responsável pelos cadastros de medula. Então, os cadastros de medula, eles acontecem em todas as unidades, tanto no Hemóis de Vitória, quanto na unidade da Serra, nos hemocentros regionais, em Linhares, Colatina e São Mateus, e também nas campanhas de coleta externa. Onde o Hemóis vai fazer campanha de doação de sangue em coleta externa, o cadastro de medula está sempre junto com a gente. O ouvinte me perguntando aqui, com hepatite, alguma restrição para ser doador de medula? Quem já teve diagnóstico de hepatite, infelizmente, não pode ser doador de medula. Tá. O outro retirou um abscesso nas costas em setembro. Se ele já pode se candidatar. E doar sangue também, tá? Como? Se ele pode se candidatar à campanha de doação de medula óssea e voltar a doar sangue. Então, vamos lá. Um abscesso é um processo inflamatório infeccioso temporário. Para a doação de medula, isso impediria se o processo infeccioso estivesse ativo, assim como a doação de sangue. O cadastro de medula pode ser feito independente da pessoa estar com abscesso ou não, porque é um processo transitório. Para a doação de sangue, precisa esperar 15 dias após a resolução total do processo infeccioso, e para o cadastro de medula, pode fazer o cadastro que os dados vão ficar no banco de dados. Por fim, a pergunta se a idade é limite para ser doador. A idade limite para cadastro e para doação são idades diferentes. Segundo as normativas do Redome, você pode se cadastrar até os 35 anos e 6 meses, porém a doação de medula pode acontecer até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Então, até os 59 anos os dados ficam registrados no banco de dados, e o cadastro que tem que ser feito até os 35 anos e 6 meses. As idades são um pouquinho diferentes para isso aí. Respondido. Belisa, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela entrevista. Muito obrigada por vocês, pelo espaço, por dar visibilidade à nossa causa e incentivar cada vez mais as pessoas a se cadastrarem para ser doadores de medula, que é tão importante quanto doação de sangue. Isso, e a gente salva pessoas que estão enfrentando, né, casos graves de câncer, você citou aí, tem leucemia, tem linfomas, tem inúmeras situações, né? Inúmeras situações em que o transplante ele é indicado,
Se a pessoa tem uma medula que está doente, o transplante sempre vai ser uma opção cedo ou tarde. Então, realmente falar sobre doação de medula, sobre cadastro, é falar sobre salvar vidas. E é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês.